Boa tarde, tudo bem? Agora a gente vai ter a alegria de receber num horário diferente, né? Mas a gente sabe como é difícil a agenda, ainda mais num momento de crise como este, do presidente do nosso conselho. Eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com essa live de agora. Está gravada no nosso canal no YouTube. Vocês vão poder estar assistindo mais tarde, mas é sempre uma honra estar aqui com talvez quem tenha que responder pelas nossas demandas. Willem, é um prazer te ter aqui. Muito bom. Daqui a pouquinho está chegando. Está só entrando lá, já está no aguardo. E estão me ouvindo bem? Sinalizem aí, por favor. Só para saber se o áudio está bom. Fábio, Fabiano. Fabiano, querido, quando passar esse processo, a gente vai se falar, hein? Adicionei novamente aqui. E deixem suas perguntas, tá bom? A pergunta vai ficar na caixinha de perguntas. Só dali que a gente vai conseguir conversar para ser mais fácil a gente organizar essa conversa. Que bom que me ouvem bem. O Vini já está chegando. Já fiz a solicitação. É só ele aceitar lá. O prefeito do 2 já deu um ok. De novo, nós vamos falar com Willem. Willem, nosso presidente do CREFITO do Rio de Janeiro. E essa pandemia e a trajetória mesmo do CREFITO, onde a gente não tem um histórico recente, né, de grande participação, deixa tudo muito melhor. Que a gente consiga ter esse momento aqui, ao vivo, com o presidente. Chama mais gente. Essa setinha aí de baixo é para você convidar mais pessoas, tá bom? O presidente entrou. Que prazer. Me ouve bem, Willem? Ouço. Que bom. Willem, é uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Eu imagino a sua agenda, como ela deve ser, mas para a vontade de tornar o CREFITO próximo, como você colocou na sua bandeira, como você novamente repete para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a cada encontro, eu acho que essa é uma manifestação de proximidade, de deixar a sua gestão, a gestão dos nossos conselheiros, cada vez mais participativa, mais inversa e mais próxima. Obrigado aí pela sua disposição. Doutor Renato de Paula, é um prazer enorme estar participando aqui, estar falando aqui também com os seus seguidores e poder trazer um pouquinho aí da nossa história até conseguir gerar essa vitória, que é uma vitória que foi realmente alcançada a várias mãos, que também tem a participação de suas mãos aí nessa vitória. Você faz parte do nosso time, você faz parte de nossa família. Aqui, como eu já estou percebendo que várias outras pessoas que estão entrando aqui, né, e nos acompanhando, olha lá, vários amigos aqui, um amigo meu de faculdade, o Vitor, vários amigos aqui, né, que já estão aqui acompanhando a gente e que também fazem parte desse time, que é um time que ele não se limita só aos conselheiros do CREFITO 2. Nós estamos com um projeto de unir a fisioterapia e terapia ocupacional no estado do Rio de Janeiro, formando uma grande corrente, e a grande corrente é essa com o objetivo de gerar inserção e valorização das nossas profissões e, principalmente, a qualidade da assistência para os nossos usuários, para os nossos clientes, os nossos pacientes. Bom poder
bom você falar isso, presidente, citar o seu colega de classe aí. E eu acho que para a gente tornar essa live cada vez mais particular e íntima, como é o perfil do público do Instagram, conta um pouco da sua história acadêmica, se é que dá para resumir tão rápido assim, até pensar em concorrer ao CREFITO. Pois é, meu irmão. Na verdade, assim, a vontade de ser fisioterapeuta nasce da minha infância. Eu assisti aqueles filmes, né, em que as pessoas elas se acidentavam e tinham uma grande dificuldade de retornar à vida. E aí eu fui perceber realmente qual eram aqueles profissionais que trabalhavam de forma protagonista nesse processo, que eram os fisioterapeutas, né, e tinham também os terapeutas ocupacionais. Uhum. E aí veio o amor pela fisioterapia e a vontade realmente de ter essa profissão como bagagem, né, da minha história aí de amor. E aí eu fui procurar realmente essa formação, consegui lá, desde a faculdade já me interessei sobre essa participação política, onde eu percebi algumas dificuldades na época da faculdade, e daí eu buscava sanar essas dificuldades através de uma participação proativa no meio acadêmico, né, sendo representante de turma e muito estimulado pelos meus colegas, né, nessa época de classe, a participar, a representar. E desde a faculdade eu tive uma oportunidade muito boa, né, de estar com pessoas que me motivavam, como a professora Sueli Marques, o professor José Francisco, enfim, várias pessoas, né, que participaram dessa minha base de formação e que me motivavam mais ainda a ir adiante. O próprio Levi, né, que é um dos apoiadores do nosso grupo, Levi, que trabalha na UFRJ, tem a professora Mabel também, enfim, um time muito grande ali de professores que eu tive que estimulavam, através do seu exemplo, a lutar por dias melhores. E então, eu consegui terminar essa formação, foi no IBMR, né, que eu me formei, e logo em seguida eu já tive alguns questionamentos, né? Eu ingressei na profissão já atendendo também a operadora de saúde e já tendo de início grandes dificuldades para poder prover com os custos, né, de uma clínica, de um consultório, e essas dificuldades foram aumentando, de forma que também foi aumentando o desejo por gerar soluções para essas dificuldades que eu enfrentava e que imaginava que era uma dificuldade que todos os colegas enfrentavam. Então veio a vontade realmente de participar de um grupo político. Eu fui convidado nessa época, na verdade eu fui até apresentado nessa época pelo time do Felipe Suchá, né, que na época era a Mônica, que trabalha ainda como instrutora do método, e eu fui apresentado para um grupo, né, esse grupo se reuniu e compôs uma chapa e conseguiu ter uma vitória lá atrás. E aí, a partir dessa vitória, nós iniciamos a construção de um primeiro sonho, que era termos uma sede digna para os nossos profissionais, né? E temos essa sede aqui que foi construída por aquele grupo. E naquela época eu tive uma oportunidade de ir para o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu conheci o Roberto, que é o doutor Roberto, o presidente do COFITO, quem foi uma das pessoas que me estimularam muito a continuar nessa busca política. E como eu tinha uma angústia muito grande em perceber que nós não tínhamos nem regulamentações, né, resoluções que nos amparasse a gerar conquistas na profissão, que não adiantava de nada fazer um bom trabalho em âmbito regional se não tivéssemos essas construções federais, eu realmente adentrei nessa vida também política, mais na instância federal, né, tendo ali a mão, né, na verdade, o apoio do atual presidente do COFITO. Então, embarquei nessa missão e aí nós conseguimos, juntos, com uma equipe maravilhosa, gerar inúmeras vitórias a nível de regulamentação pelo Conselho Federal, normatizações, são várias, eu poderia falar aqui mais de uma hora sobre cada uma delas e o quanto cada uma delas pode nos ajudar a gerar as nossas soluções. Fora as normatizações que nós conseguimos também junto ao Ministério da Saúde,
né, o presidente do COFITO também me indicou para representá-lo no Conselho Nacional de Saúde, e nessa representação conseguimos uma rede de relacionamentos grande que permitiu a nossa inserção em várias políticas de saúde. E aí eu percebi que não adianta de nada termos todas essas conquistas em âmbito federal se elas não são executadas em âmbito regional. E daí eu busquei, né, reativar a rede de relacionamento que eu tinha no nosso estado, que era uma rede de relacionamento fundamentada no amor, fundamentada no amor à profissão e no carinho, né, e que a gente tinha entre os colegas aqui de profissão. E a gente conseguiu resgatar essa rede de relacionamento e hoje nós temos essa corrente que está sendo fortalecida. Nossos grupos em todos os municípios e que estão nos dando as mãos, formando uma grande corrente na luta por dias melhores, terapia e terapia ocupacional. Que bom, querido. Essa corrente, ela agora tem elos, né, que são seus conselheiros. Eu acho que é nobre demais, diz muito sobre você, o time que você escolheu para estar do lado. Eu conheço a maioria deles, fui apresentado a você por dois, o professor Wagner e o professor Rafael, dois queridos colegas, e pela palavra deles eu confiei na sua candidatura a princípio. Então, parabéns pelo time que você montou. Eu queria, para quem não conhecesse, quem não conhece esse time, qual a característica que você buscou em cada um deles para formar essa chapa que você, eu acho que sabia desde o início que seria vitoriosa? Na verdade, foi uma escolha mútua, né? Nós nos identificamos e nós nos escolhemos. Então, nesse time, nós temos pessoas ali que são fãs umas das outras, né? Pessoas que nós aprendemos a admirar com os seus feitos. Então, nós temos nesse time, por exemplo, o Rafael, que você comentou, o doutor Rafael Floriano, presidente do sindicato que hoje faz parte do time do CREFITO 2, o doutor Wagner, né, o doutor Rubens também, que vem fazendo um trabalho brilhante, principalmente em relação ao atendimento em home care e ao atendimento nas atividades que são realizadas por nossos profissionais, os pacientes em longa permanência. Principalmente com idosos e instituições de longa permanência, brilhante trabalho dele. Exatamente. Temos a doutora Solange Canavarro, né, que eu sou fã também, incondicional, e amo cada uma de nossas conselheiras. A doutora Anke Bergman, doutor Leandro Azeredo, né, que é uma referência também no que faz, doutor Leonardo Brito, doutor Leonardo Fonseca, doutor Diego Torres, que fez várias conquistas através do Sinfito, também um guerreiro da profissão. Temos um time peculiar de terapeutas ocupacionais, né, o doutor Rafael Caetano, a doutora Simone, doutora Ana Carla. Nós temos um time, na verdade, eu fico preocupado de pecar e acabar esquecendo né, de nossos guerreiros aqui. Tem o doutor João Carlos Magalhães, né, de Deus que nós temos no nosso time e que se completam. E que, junto com os fragmentos que nós vamos encontrando no caminho de colegas que têm realmente esse valor em comum, né, e esse amor à profissão em comum, nós vamos nos completando. Né, e esse é o grande objetivo, na verdade, é a grande meta que nós temos. Né, ampliar essa corrente, porque nós temos a certeza que somente com essa união é possível fazer com que os nossos sonhos se transformem em realidade. Bloqueou? Então, está me ouvindo bem? Perfeito. Presidente, eu não estou te ouvindo bem, mas eu acho que a nossa audiência está ouvindo bem, tá bom? Vamos continuar. Perfeito. Eu acho que uma das características que você
citou é que a maioria desses colegas que foram selecionados e te selecionaram para essa vitória são colegas que têm a prática como pilar. Então, eles conhecem bem as dificuldades do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e, principalmente, o que a gente precisa melhorar para atender melhor os nossos clientes. E agora nós estamos num momento de pandemia, onde a fisioterapia está sendo protagonista. Isso é muito bom, junto com os nossos colegas profissionais, mas é tempo de mudança. Como você tem visto esse momento gerir em meio à crise inesperada e quais têm sido as principais ações do CREFITO 2? Pois bem, né? Mal nós assumimos a gestão e enfrentamos esse grande desafio, né? Mal deu tempo da gente arrumar a casa, organizar administrativamente o CREFITO, chamar o nosso time para poder, na verdade, passar para cada um deles as metas que eles teriam, né, dentro dessa construção coletiva, gerar a capacitação dos nossos colaboradores, né? Mal tivemos tempo para organizar toda essa parte administrativa e já veio esse grande desafio para a gente. Tem sido um desafio muito grande enfrentar essas dificuldades, né, os problemas que os nossos profissionais já estão enfrentando na ponta. E o principal desafio, na verdade, para o nosso time, foi criar uma corrente de união entre todos os profissionais, né, em cada município do nosso estado e entre toda a organização de profissionais que atuam em hospitais, que atuam grupos congregando acadêmicos. Enfim, o nosso objetivo é mostrar que estamos presentes ao lado de cada profissional para poder enfrentarmos os desafios que eles estão enfrentando junto com eles. Então, nós temos já levantado todos os problemas que os profissionais estão passando, né, em cada município, em cada estabelecimento que eles atuam, e estamos ajudando-os a enfrentar esses desafios, gerando uma assistência de qualidade e a segurança do trabalho dos nossos profissionais. Então, esse tem sido o nosso grande desafio nesse momento inicial. E nós temos feito isso junto. A grande sorte, na verdade, que o nosso time tem é de termos pessoas proativas, né? Lideranças natas que vão se unindo ao nosso grupo e vão realizando ações e buscando soluções, congregando os grupos que têm uma interface com aquela demanda. Essa é a nossa grande sorte, né? Termos grandes lideranças conosco, como você, por exemplo, que já tem trabalhado algumas de nossas demandas, de nossas necessidades, não apontando problemas, mas apontando soluções para os problemas identificados. Perfeito, presidente. E hoje, uma das queixas, eu recebi diversas aqui, são quanto a, talvez, a falta de insumo que a gente encontra dos profissionais na ponta, sejam eles trabalhando para home care, sejam eles trabalhando para os hospitais. Qual é a política que o CREFITO tem tomado para proteger esses fisioterapeutas? Pois bem, importante pergunta. Nós já notificamos aqui várias empresas, vários estabelecimentos, hospitais, gestores, inclusive, com relação à necessidade da compra imediata de EPIs para os nossos profissionais. Inclusive, logo de imediato, assim que nós realmente tivemos conhecimento de que a curva iria começar a aumentar aqui em nosso estado, nós encaminhamos ao Ministério da Saúde essa solicitação, ao governador do estado do Rio de Janeiro, e nos colocamos à disposição, inclusive, para poder fazer um levantamento das necessidades dos nossos profissionais e apontar para esses gestores. Nós temos feito esse trabalho junto com os responsáveis técnicos dos hospitais. Então, sempre que nos é sinalizado a necessidade
equipamentos de proteção pelos nossos profissionais, em qualquer que seja o hospital ou o município, nós agimos de forma imediata junto com a nossa fiscalização, buscando o serviço através dos nossos conselheiros ou do nosso time, né? Hoje nós temos um time ampliado, nós trabalhamos com a parte, né? Através do doutor Ezequiel e de seu time que compõe, também o time do CREFITO 2 hoje, o doutor Bruno também faz parte do nosso time, o doutor Alexandre Justiniano, Mariel Patrício, enfim, a gente ampliou o nosso time, trazendo para esse time de enfrentamento todas as câmaras técnicas que nós temos, tanto da cardiovascular, quanto da terapia intensiva, da respiratória. Fizemos um bloco, uma fusão desse time, uma união desse time, com o objetivo de fortalecer a nossa luta. E todas as sinalizações que acontecem por meio desses colegas, né, outros responsáveis técnicos dos hospitais, ou através de colegas em cada município, nós agimos com o braço forte do Conselho, junto com a nossa fiscalização, notificando, não só em relação à necessidade do uso de EPI ou da aquisição de EPI, mas também a notificação em relação à proteção dos nossos profissionais que são do grupo de risco, estão sendo colocados para esse enfrentamento. Nós notificamos para a rápida retirada desse profissional desse enfrentamento, nessa frente de combate, né, porque nós sabemos que esse profissional ele pode ser direcionado para uma função administrativa, mas a nossa função é realmente evitar que esse profissional seja contaminado, principalmente esse profissional desse grupo de risco. E a ideia também é que os nossos profissionais especialistas não atuem caso não tenham esses equipamentos de proteção. Nós já sabemos que nós temos poucos profissionais especialistas no nosso estado, são poucos por conta do recado, mas é claro que se nós agirmos com prudência, nós perderemos esses profissionais que estão nesse fronte de batalha. Perfeito, presidente. Um outro questionamento que chegou para a gente na rede social é sobre a diferença da oferta de remuneração entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas nesse momento da Covid. A diferença ela é grande. O CREFITO tomou conhecimento, que fez para tentar proteger a categoria. O senhor pode esclarecer para a gente? Pois bem, assim que nós tivemos o conhecimento dos primeiros casos, né, de baixos salários para os nossos profissionais, nós iniciamos uma ação imediata. Fizemos uma reunião no nosso gabinete de crise, um gabinete de crise que foi criado, na verdade, para o enfrentamento ao coronavírus, e junto com o presidente do Sinfito, o Dr. Rafael Floriano, nós iniciamos as notificações dessas empresas, né? Uma das primeiras empresas foi a EBSER. E, na verdade, essas notificações são feitas com o objetivo de equiparação salarial. Nós buscamos equiparar os salários dos nossos profissionais, que são profissionais de níveis superiores, aos salários dos médicos e dos enfermeiros. A nossa exposição é igual a desses profissionais e a nossa responsabilidade é até muitas das vezes maiores, tendo que gerenciar os respiradores, enfim. Então, nós estamos lutando, né, de forma insana pela manutenção dos direitos dos nossos profissionais junto ao sindicato. Estamos notificando também as empresas, né, que venceram os processos de licitação para a contratação dos profissionais que vão atuar nos hospitais de campanha. Alguns dos nossos colegas já devem estar recebendo mensagens, até pelo WhatsApp, para essas contratações. Então, já fica aqui o recado para esses colegas, que o CREFITO 2 está notificando essas empresas, e caso essas empresas não cumpram essas notificações, não se adequem, nós estaremos tomando as medidas judiciais. Nós somos a nova gestão do COFITO e nós não vamos permitir a banalização e a bagunça que estava estabelecida há tempos atrás contra nossas profissões. Nós vamos lutar para que o direito, para que a dignidade, para o que orgulho de ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional seja resgatado. E nós não mediremos esforços para isso. Perfeito. Presidente, eu desativei os comentários para eu poder olhar melhor o senhor e a audiência também. E para quem tem alguma pergunta, colocar nessa caixinha aí de pergunta
Essa setinha do lado é para chamar os colegas. Eu acho que esse é o momento ímpar para a gente fazer uma conversa franca com o nosso presidente. E o senhor está comentando que esse cenário, obviamente, ele é nacional. A valorização do fisioterapeuta é a sua luta para mudar um cenário recente que a gente vem vivendo. E muita gente se queixa do piso salarial. A gente talvez não tenha um panorama de como é esse piso comparado aos outros conselhos. A gente sabe que a realidade não é a mesma, não é a melhor, mas como está o nosso piso salarial no Rio de Janeiro, comparado aos outros conselhos? Na verdade, a base do nosso piso salarial, ela segue uma base da própria FENAFITO. Né? E a gente segue, na verdade, uma base que eu digo é a base de um valor de teto, né? Na comparação entre os sindicatos existentes em todo o Brasil. Nós sabemos que, na verdade, aconteceu, né, uma reforma, né, e essa reforma que o governo realmente realizou, ela acabou prejudicando, né, os nossos sindicatos. Então, a maioria dos sindicatos acabaram fechando, já que não há obrigatoriedade da participação das empresas, né, através dos nossos sindicatos. É uma escolha livre dos nossos profissionais. Infelizmente, os nossos profissionais eles acabam não se filiando aos nossos sindicatos e acabam não fazendo esse fortalecimento da nossa entidade. E daí a importância do Conselho buscar esse fortalecimento, trabalhar junto com o sindicato. Então, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, o nosso sindicato, através de uma ação exemplar, conseguiu estabelecer um piso estadual, né, através de uma negociação ampla, né, junto com as demais categorias profissionais, e aí aprovamos, através de uma lei estadual, o nosso piso, né, o piso da nossa categoria aqui no estado do Rio de Janeiro. Porém, o CREFITO 2 vem trabalhando pela equiparação salarial. Assim, o piso é o chão, é um valor mínimo que a gente realmente deve lutar para que o profissional seja contratado por aquele valor mínimo. Só que a nossa luta é por uma equiparação salarial. Então, se existe um valor, um valor sendo oferecido para os profissionais de nível superior, né, realmente um valor digno para esse exercício profissional, por que nós vamos pagar um piso da categoria apenas para aquela profissão? É claro que assim, o que a gente tem acompanhado é que muitas empresas não têm pago nem o piso da categoria. Né? Isso é até vexatório. E nós temos notificado essas empresas. Mas o que nós estamos lutando vai além do piso. Nós estamos lutando por uma equiparação salarial. Assim como nós também vamos lutar por melhorias junto às operadoras de saúde. Vamos fazer isso de mãos dadas com nossos profissionais. Nós já estamos montando o time, criando os grupos em cada município. Quando o nosso time estiver completamente montado, nós vamos passar para a fase de capacitação desse time. Perfeito. E depois nós vamos atuar em cada município para fazer com que a profissão seja fortalecida e tenha uma remuneração digna, seja através das operadoras de saúde, seja através das contratações, mais dadas, de mãos dadas com o sindicato, de mãos dadas com a FERJ, de mãos dadas com as entidades dos nossos usuários, de mãos dadas com todos os profissionais. Só vai ser possível fazer isso se nós estivermos juntos. Se um elo dessa corrente se separar, vamos dizer, eu estou no município, e aí um dos profissionais daquele município se separa. Não, eu não quero entrar nessa negociação com a operadora, eu prefiro receber aquele valor lá embaixo. E ele sai dessa corrente, um elo sai, a corrente ela se separa. Então, para a gente conseguir essa vitória, nós vamos precisar de união. Isso é muito importante. Perfeito, presidente. A gente está conversando junto com a Câmara Técnica. Eu faço parte de algumas câmaras técnicas do CREFITO com muita honra, é bastante trabalho. E nós temos percebido que os pacientes e os fisioterapeutas estão cada vez mais recorrendo ao CREFITO, seja para sanar as dúvidas, seja para fazer as denúncias, seja para reclamar dos seus direitos. Essa sensação de que o Conselho está novamente representando e acolhendo os profissionais tem chegado até o senhor?
qualquer realidade pró-fisioterapeuta e pró-paciente que o cidadão ou o terapeuta ocupacional fisioterapeuta possa reportar ao conselho, como ele deve se reportar, como ele faz uma denúncia, como ele entra em contato, como que o conselho consegue ficar cada vez mais próximo dos seus usuários? Bom, nós temos os nossos canais de comunicação, né? Temos nossos canais de mídia, né? Hoje temos os canais que nós nunca antes tivemos pelo Conselho, no Instagram, temos no Facebook, temos canal do YouTube também, com entrevistas, enfim, com várias informações, não só para os nossos profissionais, mas também para os nossos pacientes, nossos clientes, nossos usuários. Então, vocês acessando os nossos canais de comunicações, vocês vão poder perceber, na verdade, o grande diferencial que nós já temos hoje na mídia. E nós temos também ali o nosso canal, que é um canal específico para recebermos denúncias, e que pode ser realizado através de telefone, né, o 2169-2169, e também pelo nosso e-mail, fiscalização@crefito2.org.br. Essas denúncias, elas são sigilosas. Nós nunca expomos o denunciante, até para uma questão de salvaguardar, de proteger esse denunciante. E nós estamos agindo em caráter imediato. Hoje em dia, o profissional não escuta mais dizer esse não é o papel do CREFITO. Pode não ser o papel do CREFITO, mas o CREFITO busca a parceria que vai gerar a solução das demandas da profissão ou daqueles que são assistidos pela profissão. O nosso papel aqui é um papel de proatividade. Perfeito, presidente. Nós vamos abrir para a pergunta, e a primeira que tem aqui é sobre os reajustes dos repasses do plano de saúde. A gente sabe que está aquém, que a briga não é só do CREFITO, né? Mas o CREFITO não foge à luta. O senhor tem a responder? A Aline está perguntando, excelente fisioterapeuta. Pois é. Em relação ao reajuste, assim, existe a lei da contratualização que nos permite a possibilidade de negociação anual com as operadoras de saúde. Na verdade, nós temos um planejamento para iniciarmos essa linha de ação junto às operadoras de saúde em cada município. Nós sabemos que as operadoras de saúde, elas são obrigadas a oferecer em caráter ilimitado a fisioterapia e também oferecer a terapia ocupacional para os usuários, né, dos seus planos de saúde, dos seus respectivos planos de saúde. Então, na verdade, nós temos em nossas mãos um grande poder. Se a operadora de saúde é obrigada a oferecer de forma ilimitada para o seu usuário essa assistência, por que não valorizarmos essa assistência? Nós temos que parar com essa lógica de atender por quantidade para poder ter uma valorização pelo nosso serviço. O ideal é nós valorizarmos o nosso serviço para a gente conseguir uma diminuição da quantidade de atendimentos para um resultado. Nós temos que mudar a lógica de sessão por consulta. O nosso atendimento ele tem que ser uma consulta, com todos os respaldos necessários para um resultado após esse atendimento. E nós temos um planejamento já organizado para esse enfrentamento em cada município. Nós temos já algumas resoluções que nós vamos utilizar como referência para isso. Eu posso aqui citar algumas delas. Uma delas é o referencial de procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais. Outra delas é a resolução sobre parâmetros assistenciais. E aí vem a legislação da Agência Nacional de Saúde, a lei da contratualização, entre outras leis existentes. Nós já temos tudo isso organizado para realizar uma capacitação nos municípios, para poder fortalecer os nossos profissionais nesses municípios e fazer a diferença, e fazer com que as mudanças aconteçam. Infelizmente, nós tivemos uma guerra a travar antes disso, mas nós vamos vencer essa guerra para depois vencer as outras guerras que nós iremos travar e vencer com a ajuda de cada profissional. Nós não viemos aqui para fazer de conta, nós viemos para fazer acontecer, mas sabemos que para isso acontecer nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. Muito bom, presidente. A gente vai
responder agora a Zoe e a Zi. Ela está perguntando se o senhor tem uma ideia de quando as clínicas e estúdios podem voltar a funcionar e como seria esse retorno. O senhor pode ajudar nessa resposta? Claro. Na verdade, assim, o atendimento ele pode ser realizado, né? Desde o início, o CREFITO 2, em suas mídias, sempre colocou que o atendimento ele pode ser realizado. Porém, ele deve seguir as normas da Resolução 2004 da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que elenca quais pacientes podem ser atendidos. Por exemplo, os pacientes eletivos estáveis, quais podem ser atendidos? Os cardiológicos, oncológicos e os que têm a possibilidade de deteriorização clínica. Ou seja, aquele paciente que, se ficar sem um atendimento, vai ter uma perda irreparável. E quem decide isso? É o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional, que é um profissional de nível superior e tem a capacidade técnica para realizar essa decisão. Ah, mas e quanto ao Pilates? Eu tenho um estúdio de Pilates e quero atender no meu estúdio. Eu posso atender um grupo no meu estúdio? Olha, recomenda-se que não atenda um grupo no seu estúdio. Recomenda-se que atenda um por vez, seguindo, claro, a recomendação da resolução número 2004 e seguindo todas as normas de higienização das autoridades sanitárias que nós temos divulgado em nossos meios de comunicação. Então, é possível, sim, realizar os atendimentos com prudência. Nós só recomendamos que os profissionais façam essa escolha com total prudência, conhecendo já, é claro, a situação, a conjuntura atual que nós vivemos em todo o nosso país, aí, mas principalmente no seu município. Presidente, nós temos muitas perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todas, mas eu vou responder todas e quando a gente não conseguir nessa 1 hora, eu vou te passar, tá bom? Tenho certeza que a sua equipe fará o encaminhamento. Mas a Rosane está perguntando que algumas prefeituras não cumprem o salário do Estado. Então, logo, há de se trabalhar 30 horas, enquanto outros profissionais trabalham 24 horas. O que fazer? Pergunta ela. Bom, denunciar, na verdade, assim, ela pode estar denunciando ao próprio sindicato, ao próprio CREFITO 2, porque o CREFITO 2 tem agido junto com o sindicato para as instâncias que são específicas do sindicato e vice-versa, né? Hoje nós somos um time, nós estamos juntos e misturados nessa luta, e ela pode fazer essa denúncia porque o sindicato vai atuar na busca por essa adequação. Alguns municípios já estão realizando essa adequação, mudando para as 24 horas. É importante dizer que nós estamos também encaminhando um documento, inclusive para o governador do Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando essa adequação para as 24 horas, além de também entrarmos aí num processo de negociação, tentando reduzir essa carga horária para os profissionais que estão no enfrentamento à Covid-19. Até porque, meu amigo, esse estudo que foi feito em relação a essa carga horária, né, o próprio RDC7, não levava em consideração as necessidades, né, que nós temos hoje com esse enfrentamento, que, vamos dizer assim, um profissional para cada 10 leitos, né, seguindo a RDC7. Tudo bem, nós fizemos esse estudo lá atrás, mas nós não imaginávamos que teríamos 10 leitos com pacientes graves, com respiradores, para poder ser gerenciado por esse fisioterapeuta. Então, é uma demanda, e fora todos os equipamentos de proteção que esse profissional tem que utilizar. É uma demanda insana para esse profissional, de forma que a gente tem que realmente rever isso e buscar uma linha de negociação para mudar essa lógica, né? Diminuindo, assim, essa carga horária aí de trabalho dos nossos profissionais que estão nesse fronte de batalha. Excelente, presidente. Já estamos aqui mais da metade do nosso tempo. Está sendo fácil conversar com quem fala a verdade o tempo todo. Então, nós vamos abrir aqui para a nossa última pergunta dessa metade. No final, eu coloco mais algumas. E a pergunta é da Elvis. Ela está perguntando qual a preocupação com os acadêmicos que estão chegando nessa época da pandemia. Eu já abro aqui com gancho que o CREFITO tem a sua equipe para acolher os acadêmicos, para fazer o CREFITO cada vez mais próximo dos estudantes. E qual é a sua preocupação com esses recém-formados?
Aos recém-formados, não é isso? Não, a pergunta é duas. Tem com os recém-formados que estão sendo recrutados e com os acadêmicos também. Qual é a sua preocupação e até onde o CREFITO pode ir para a formação desses profissionais? Eles estão agora no EAD, que precisa ser bem acompanhado. A gente sabe que não é a alçada apenas do CREFITO, mas eu sei que o CREFITO está de olho na qualidade de formação desses profissionais. Perfeito, perfeito. Entendi agora a pergunta. Na verdade, os nossos profissionais recém-formados estão sendo acompanhados pelo CREFITO 2. O CREFITO 2 vem acompanhando e o CREFITO 2 vem orientando esses profissionais recém-formados a não aceitarem realizar qualquer ato profissional em que não estejam devidamente capacitados para aquele ato. Porque aceitar realmente realizar um ato profissional em que você não está capacitado para realizar, isso é uma infração ao nosso Código de Ética Profissional. Nossa Resolução 424 proíbe isso. E o profissional que estiver aceitando essa função poderá responder a processo ético, além, claro, da entidade, da instituição que estiver realizando essa contratação, vai certamente ser processada não só pelo CREFITO, mas também pelo SINFITO. O CREFITO mais pela defesa do paciente, do cliente, do usuário, que vai estar sendo exposto por aquele profissional recém-formado que não tem a capacidade para poder realizar aquela assistência profissional. E, além de se expor, vai estar expondo o próprio paciente. Então, nós temos acompanhado realmente os nossos profissionais recém-formados e os nossos acadêmicos também. Nós temos uma comissão de educação do CREFITO 2, que ela é brilhante, é formada por referências na docência e tem a todo momento editado posicionamentos do CREFITO 2 em defesa dos discentes, dos docentes. Então, nós estamos acompanhando, mas não de forma passiva, e sim de forma proativa em defesa dos nossos acadêmicos. É claro, para que a gente tenha uma formação de qualidade desses acadêmicos, que futuramente não tenha um impacto ruim para esses acadêmicos na sua formação futura, e também para os docentes que hoje estão passando por algumas dificuldades junto às suas instituições, nesse momento em que estamos passando. O CREFITO está junto com o sindicato cuidando dessas duas questões de forma imediata. A cada dia, em cada necessidade que surge, nós estamos nos posicionando e trabalhando aí em defesa dos discentes e dos docentes e dos nossos profissionais recém-formados. Presidente, uma pergunta que chegou para a gente, durante a semana eu disse que estaria com o senhor e que faria todas as perguntas que chegassem. E uma pergunta que chegou é sobre o COFITO, sobre a eleição geral do COFITO e como o CREFITO 2 se posiciona em respeito às mudanças que o COFITO precisa fazer. A pontuação principal foi quanto a essa seguida reeleição e sobre as participações estaduais mais efetivas no COFITO. O que o senhor tem a dizer? Muito boa essa pergunta. Na verdade, assim, a eleição do COFITO aconteceu de forma democrática, Nós tivemos 11 votos a favor do atual colegiado da chapa, que foi a chapa vencedora, e 7 votos contra. Nós tivemos uma representação do CREFITO 2, nessa atual composição, a composição que foi eleita, que foi uma terapeuta ocupacional, que estará nos representando junto ao COFITO. Que bom. E a nossa posição, assim como a posição de todo o colegiado, é que temos que ter um regramento nas eleições do sistema COFITO-CREFITO. Isso para todos. Em relação assim, a maioria até das chapas de oposição, hoje, não a maioria, mas temos ali um grande número das chapas de oposição ao COFITO, que votaram contra a chapa vencedora, que já estão em 3 mandatos ou mais. Então, assim, a posição do colegiado do CREFITO 2 é que sejam 2 mandatos. A posição do colegiado do CREFITO 2 é que tenhamos eleições diretas, alinhavadas do sistema COFITO-CREFITO. Então, que possamos votar para o CREFITO e para uma representação do nosso Estado que vá para o COFITO. Essa é a nossa proposta de campanha. É isso que nós desejamos e defendemos.
Agora, esse é um processo que ele tramita no Congresso. Já temos um projeto tramitando lá. Nós, passada essa guerra, nós temos isso como proposta de campanha e nós vamos trabalhar nisso. Além também de termos uma proposta de campanha que já foi sinalizada pelo COFITO, na última resolução do COFITO, permitindo a possibilidade de eleição virtual, que foi um pleito dos nossos profissionais que passaram por uma situação vergonhosa, numa fila enorme que teve para a eleição do CREFITO, e foi uma proposta de campanha, e fora outras propostas de campanhas, que nós já estamos respondendo para os nossos profissionais. Então, que bacana, essa é uma pergunta que vai de encontro realmente ao que pensamos. Há um processo democrático, limpo e justo para as nossas profissões. Agora, não adianta a gente alinhavar, né, que, na verdade, assim, um grupo que foi eleito, tendo uma renovação de mais de 50% do seu grupo, né, não seja um processo democrático, com 11 votos contra 7 votos. O importante é estarmos aí juntos para fazermos essa diferença no sistema COFITO-CREFITOS. Muito bom, presidente. E quando o senhor cita que algumas medidas estão sendo tomadas em âmbito federal ou âmbito estadual, eu coloco a pergunta aqui do Bezerra. Ele está perguntando, será o que falta para colocarmos nossos representantes dentro dos senados, Câmara Federal, Câmara Estadual, Prefeitura, Câmara dos Vereadores? Eu acho que também está indo em direção ao nosso amadurecimento profissional essa pergunta, não é, presidente? Perfeito, perfeito. E assim, infelizmente, esse é um assunto que nunca foi abordado de uma forma direta e objetiva pelos representantes de nossas entidades, né? Sempre houve uma fuga, né? Infelizmente, nós nunca tivemos um conselho que trouxesse essa discussão para dentro da entidade. E nós entendemos que nós temos que realmente ter essa discussão. Existem pessoas que fazem um bom trabalho, como você, por exemplo, faz um trabalho não só na luta por dias melhores para as nossas profissões, mas também por aqueles que são assistidos pelas nossas profissões, e que eu acho que precisam ter a parceria das entidades de profissão para poder colaborar com propostas. E quem sabe essas pessoas conseguir atingir o patamar que gere a visibilidade maior para as nossas profissões e a construção de dias melhores para aqueles que são assistidos pelas nossas profissões. Que são o quê? Vereadores, são deputados estaduais, são deputados federais, senadores, prefeitos. Nós precisamos de profissionais ocupando esses espaços, não meramente por um caráter corporativo, né, de lutar meramente por melhorias para fisioterapia e terapia ocupacional. Para isso também, mas principalmente para lutar por dias melhores para a nossa população, para o nosso povo, que é isso que nós precisamos. Muito bom, presidente. Vamos para mais uma. Acho que a conversa está aberta, está sendo muito bom. Deixar o povo participar, né? Então, vamos ouvir aqui o Adriano. O CREFITOS 2 está fazendo em relação à PL, que abre tentando desmembrar as especialidades do fisioterapeuta. Deixa eu ver se ele complementa a pergunta aqui. Não, deixou só essa, presidente. Conseguiu entender sobre essa PL? Olha, existem vários projetos de lei. PL é projeto de lei, né? Se não tem um S, é porque é um projeto da Câmara de Deputados. Se fosse PLS, seria projeto de lei do Senado. Então, no Congresso, na Câmara dos Deputados, eu acredito que ele possa estar falando do projeto de lei da quiropraxia. Perfeito. Então, assim, nós temos atuado junto ao COFITO para arquivar esse projeto de lei. Nós entendemos que a quiropraxia é uma especialidade do fisioterapeuta no Brasil. E nós temos utilizado como argumento para isso as ocorrências do próprio Estados Unidos, né, que foi onde surgiu a própria quiropraxia, as ocorrências, inclusive, gerando o óbito de pacientes em manipulações cervicais, enfim, mostrando o risco que nós corremos aqui no Brasil caso um projeto de lei como esse vire uma lei. Então, nós estamos lutando pelo arquivamento desse projeto de lei, porque nós entendemos que no Brasil essa é uma especialidade do fisioterapeuta, nunca tivemos nenhum processo gerando dano ao paciente
com fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Então, essa é a nossa posição e estamos lutando para o arquivamento desse projeto junto ao COFITO. Né? Nós temos um time grande aí de crefitos se unindo ao COFITO, independente de eleição do COFITO. Nós entendemos que, passada a eleição, o momento é de darmos as mãos, né? Então, nós estamos dando as mãos ao COFITO e a todos os crefitos que quiserem lutar junto por dias melhores, não só para a nossa profissão, mas também para a saúde dos nossos pacientes, enfim, dos nossos irmãos e irmãs brasileiros. E o que é melhor para eles, eu entendo que é que esse projeto de lei seja arquivado, porque é uma temeridade a gente ter essa possibilidade de dano ao paciente caso essa lei seja sancionada. Que bom. Nós já estamos aqui, 40 minutos de live, o papo tá fácil, tá bom, acho que o público está gostando de ouvir o presidente. Querido, há um projeto de lei agora no Senado querendo reabrir ou legalizar um profissional chamado profissional da reabilitação ou coisa parecida. Esses projetos de leis, essas ameaças, são uma constância para a nossa profissão? Pois é, infelizmente, meu irmão, são realmente uma constância em nossa profissão. Nós temos inúmeros projetos de lei que são colocados de forma irresponsável até pelos nossos legisladores, infelizmente. E, infelizmente, você sabe mais do que eu que nós não temos representações no Congresso. Nós temos poucos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lá. Né? Eu conheço somente uma fisioterapeuta deputada federal. Não conheço outros fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais realmente ocupando cargo político para essa representação, ou até para nos representar nessas discussões, nesse debate. Nós vivemos lutando por uma oportunidade de fala nos espaços em que o Congresso abre para essas discussões. Mas, às vezes, nós temos grande dificuldade para conseguir essa inserção. Sabemos que existe um interesse corporativo por trás disso, corporativo que eu digo é mercantil até, né, que são aquelas clínicas que atendem uma quantidade enorme de pacientes por vez, e aí essas clínicas têm o interesse de ter essa regulamentação aprovada de uma categoria técnica da fisioterapia, para, na verdade, fingir que atende os pacientes, colocando os pacientes ali num caminho de 5 minutos de uso de equipamento até ir embora para casa, gerar a cronicidade das doenças e, com isso, prejudicar a saúde do povo brasileiro. Então, nós lutamos contra essas aberrações de forma insana e contamos para isso, claro, com a nossa Câmara Técnica. Temos uma comissão, na verdade, que trata desse assunto. O senhor faz parte dessa comissão e aí tem essa missão também de travar conosco essa luta. Na verdade, é você que vai fazer esse trabalho aí, representando o CREFITO 2. Estamos na trincheira, conte com a gente. Vamos aqui para mais uma. Os planos de saúde não aceitam pedidos de exame feito por físio, apenas com CRM. O que fazer, presidente? Pois é. Nós já conseguimos, através de uma ação na Justiça, reverter essa dificuldade que nós tínhamos dentro da saúde pública, na verdade. Então, o importante, né, na verdade, que nós estamos fazendo agora, né, que é uma ação muito importante, agindo junto com o COFITO. Nós temos uma parceria com o Dr. Roberto Matar Cepeda, ele faz parte do nosso time, e nós temos uma parceria com ele, estamos trabalhando junto com ele nessa ação, junto à Agência Nacional de Saúde. Nós vamos estar fazendo parte do time do COFITO, e o COFITO tem uma cadeira na Agência Nacional de Saúde. Nós vamos participar dessas discussões junto à Agência Nacional de Saúde para podermos lutar por esse direito. O direito não para a nossa categoria profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas mais para o paciente, que tem um profissional qualificado e com toda a formação necessária para solicitação de exames de forma competente. Então, não só a solicitação, mas também a construção de alguns exames. Temos a fisioterapia também do sono, que trabalha, enfim, com vários exames. E nós vamos lutar para que realmente esse direito possa ser adquirido junto às operadoras de saúde. Faz parte também do nosso projeto de gestão. E vamos fazer isso de mãos dadas com o COFITO, que
hoje faz parte do time do CREFITO 2. Presidente, estar ao vivo é isso, tá? É receber as mais diferentes perguntas. E o Ivo quer saber, ele está reclamando da qualidade hoje das carteirinhas do CREFITO 2, que ele disse que está borrando o papel, ela tem uma qualidade menor do que dos outros profissionais de saúde. Já chegou essa queixa para o senhor? Olha, muito boa essa queixa aí, porque é uma queixa de todos os profissionais. A nossa meta, em menos de um ano, nós temos uma carteira digital para vocês. Uau, vocês poderem carregar a carteira de vocês no celular de vocês. E também temos uma carteira, aquela carteira tipo de fibra. Isso. Então, essa meta, eu já coloquei essa meta para o Dr. Alisson. Ele tem essa meta, em menos de um ano, essa meta a ser atingida. Menos de um ano. Olha só, hein? Então, ele pode cobrar a gente, independente da crise, em menos de um ano, a carteira digital, assim, eu vou até ser um pouco mais, vou ser um pouco mais arriscado aqui. Eu digo 6 meses para a carteira digital. Coloca o Alisson para trabalhar ao vivo. Coloca ele para trabalhar ao vivo. Carteira digital, acredito eu que em 6 meses. Vai estar o nosso site já está operante, né? Vocês vão poder acompanhar lá essa informação. Nós vamos estar informando no nosso site sobre essa carteira. E nós teremos nessa carteira profissional o acesso a vários serviços do CREFITO 2, além também de informação, né, sobre como o profissional pode gerar conquistas no seu dia a dia através das conquistas que nós conseguimos estabelecer aqui em nossa gestão. Então, assim, muita novidade. O Dr. Alisson tem aí realmente muita... Não sei nem se ele vai ficar feliz, porque eu estou já trazendo aqui uma informação privilegiada, né, que ele queria trazer isso como uma surpresa. Eu acho que ele vai até ficar um pouco chateado comigo depois. Ele já gritou aí, vamos juntos. A Anke está parabenizando a nossa conversa, presidente. O Paulo está parabenizando a sua gestão, o Paulo Moté. Tanta gente nobre aqui nos acompanhando. Eu queria que essa realidade existisse quando eu estava me formando, lá em 2001, ou quando eu entrei na universidade, que eu tivesse um presidente tão próximo assim dos profissionais. Se o senhor hoje pudesse dar um conselho para o Willen, que entrou lá no IBMR lá atrás, quais são os conselhos principais para um jovem que está escolhendo a nossa profissão? Por favor. Olha, o principal conselho é: procure o grupo da sua cidade aqui de WhatsApp que nós estamos estabelecendo. Acredite que é possível transformar sonhos em realidade e vem com a gente fazer a diferença para as profissões que nós amamos e para aqueles que precisam da assistência dessas profissões. Nunca percam a fé, nunca percam a crença que é possível. Foi assim que nós conseguimos fazer com que esse grupo entrasse no CREFITO 2. E é assim que nós queremos fazer para poder fazer com que a nossa profissão resgate a dignidade e o orgulho de ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então, vem com a gente, vem fazer parte do nosso time. A gente está de braços abertos aqui para todos os colegas que queiram nos ajudar nessa missão. A gente quer a ajuda de todos. Assim, a eleição passou, sabe? A gente não tem mais mágoa, rancor de nada que aconteceu. Acho que assim, acontece no período eleitoral uma série de situações que deixam a gente triste. Mas agora não é mais momento de ataque, de exposição na mídia. Se tiver alguma coisa ruim da profissão, não fale na mídia. Não exponha a nossa profissão na mídia. Traga para esses grupos de WhatsApp os problemas que vocês estão enfrentando e nos ajude a encontrar solução para esses problemas. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver junto. E principalmente se a gente evitar essa exposição da nossa profissão. Willen, está dando muito orgulho para a dona Catarina e para todos nós, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, querido. Eu não consigo ver, eu esqueci de trazer os óculos aqui. Catarina deve ser minha filha, então. Ela está dizendo que está morrendo de orgulho. O time está todo aqui, está o Wagner. Que bom, o time está todo aí, ó. Tem os nossos conselheiros que estão assistindo também. Agora manda eles saírem online e trabalhar. Legal a gente poder estar junto. Obrigado.